Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014! Ô meu amado Pai, Jesus, nós entramos na Tua presença e a primeira coisa que fazemos é pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e erros. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que o nosso espírito seja elevado e esteja sempre ligado ao Céu. Que a nossa capacidade de ouvir a Sua voz, de ceder à Tua vontade, de nos arrependermos. Ó meu Deus, faça parte da nossa vida e que dessa maneira nós possamos crescer e prosperar, porque não tem outra forma. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Se nossas vestes estiverem vermelhas como carmesim, que se tornem brancas como a neve pela Tua infinita misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós. Nos cobre com Teu sangue. O Teu sangue tem poder sobre as nossas vidas, nossos pensamentos, sentimentos. O Teu sangue nos garante a vitória. Eu quero quebrar, anular, cancelar, destruir toda obra do inferno contra nós. Eu destruo agora todas as obras malignas que foram armadas, preparadas, arquitetadas no mundo espiritual contra nós. Todas as injustiças, todos os trabalhos malignos, as preparações malignas contra nós, nós destruímos no nome de Jesus. Toda seta do inferno, seja de inveja, olho gordo, nós quebramos agora, do ódio, da ira, da vingança, seja o que for, nós destruímos em nome de Jesus. Nós quebramos praguejamentos, maldições, nós desfazemos as obras do mal. O Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no Teu sangue. O Teu sangue nos garante a vitória. Nos cobre com Teu sangue. Assuma o controle da reunião. Fala aos corações. Que todos sejam poderosamente renovados. Que a Tua proteção esteja sobre cada um. E que todos recebam força, visão, capacidade de evoluir, de crescer, de prosperar no Senhor, de entender o Seu propósito, a Sua vontade, e não endurecer contra o Senhor. Oh meu Deus, eu oro para que não endureçamos contra a Sua vontade, contra o Senhor. Que não venhamos a viver batendo em ferro frio, dando murros em ponta de faca, andando em círculos, insistindo numa situação, numa questão, numa ideia que não saiu do seu coração. Que nós possamos ouvir a Tua voz, nos lançar naquilo que nos chamou para fazer e seguir, Te agradar e vencer. Nos ajuda a Te agradar. Nos proteja, meu Deus. Muitas vezes eu peço até de nós mesmos. Eu creio que nós somos o maior problema de nós mesmos, da nossa vida. Nos proteja. Nos ajuda a pensar, a raciocinar como o Senhor espera. Que a Tua mente nós possamos usar.
Muito obrigada por tudo e abençoa essa reunião e assuma o controle dela. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você se sente, por gentileza. E que primeiro abra, nós vamos ler um pouco mais hoje. Abra em Eclesiastes 5:3. Nós já falamos de programar a mente, de uma reprogramação mental. A nossa mente foi programada ao longo da nossa vida, pela educação que nós recebemos, as pessoas que nós convivemos, hábitos que nós fomos adquirindo, o hábito de falar de um jeito, de agir. Nós nos habituamos a ter reações. Isso tudo é uma programação. A sua mente passa a funcionar daquela maneira, de forma que você nem percebe, muitas vezes, se não prestar atenção, que está reagindo da mesma maneira que sempre reagiu. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2, que precisa acontecer uma renovação mental. E depois eu devo ler em Efésios, que fala que se você não muda a sua maneira de pensar, não vai conseguir mudar a sua maneira de viver. Isso é uma realidade. Muitos continuam com a mesma mente de uma vida inteira. Abraçaram a fé em Jesus Cristo, mas não reprogramaram a mente. A mente até hoje não foi programada para pensar os pensamentos de Deus. Você tem uma linha de pensamento. Todos nós pensamos de uma maneira. E à medida que nós aprendemos sobre os pensamentos de Deus, que é a palavra dele, nós devemos, então, reprogramar a nossa mente para pensar os pensamentos de Deus. Porque se você não faz assim, você então vai continuar na velha maneira de pensar, com aquela mesma programação. A sua mente foi programada para pensar daquela forma, através de uma fé que você praticava, da educação que recebeu. Seu pai pensava daquele jeito, sua mãe. Um amigo, alguém que você conviveu. E você começou a pensar daquela forma. Adquiriu um estilo de vida dentro daquela programação. Agora você conhece a Deus. Você começa a descobrir os pensamentos de Deus através da palavra. E então a sua mente tem que ser programada para pensar os pensamentos de Deus, que é a palavra dele. O que acontece quando você não estabelece isso com entendimento? Você precisa ter entendimento para conseguir estabelecer. Quando a pressão vem, você pensa em desistir. Porque você já você tem isso dentro da sua cabeça. Quando a pressão aumenta, talvez ao longo da vida você desistiu de várias situações nos momentos de pressão. Então você continua com essa programação. A pressão vem, você não combate com os pensamentos certos. Mas você mantém a mesma programação mental. Você pensa da mesma maneira, por isso que você pensa em desistir.
Aí você se livra do problema. Fica fácil. Você entra num tempo em que aquele problema não existe mais. Você relaxa. Porque você não estabeleceu ainda essa nova maneira de pensar. Então, quando vem a pressão, pensa em desistir. Quando se livra do problema e está tudo bem, relaxa na fé. Porque você ainda não colocou na sua cabeça o pensamento de que aconteça o que for, seja na pressão, seja no tempo de paz, de facilidade, você deve pensar da mesma maneira. Confiar em Deus, manter a tua fé, cada vez mais se aproximando de Deus, agradar a Ele. Porque é aquilo que a gente fala, uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente fazer. A verdade é que há um abismo aí, entre o saber e o fazer. Porque saber, a maioria sabe. Fazer é a questão. Por vários motivos, muitos não fazem. Então aquilo mostra que a mesma maneira de pensar continua. Não mudou. Dá para você saber, em poucos minutos, conversando com a pessoa, se ela tem maturidade espiritual ou não. Pelo que sai da boca dela. Quando uma pessoa, o tempo todo, ela fala de problemas, ela fala de pessoas, ou ela se culpa o tempo todo, é uma culpa infernal, você vê que é o que está dentro dela. Então, na verdade, se a boca fala que o coração está cheio, ela não está cheia de Deus. Ela está cheia dela, das opiniões dela, das ideias dela, das acusações do diabo, da visão dela. Mas ela não é cristã, ela é cristã, mas ela não está cheia de Deus. Porque ela não consegue falar assim, eu creio que Deus vai me dar vitória, independente, eu vou resistir. Eu vou continuar fazendo o que Deus mandou fazer, eu vou insistir nisso, eu vou tocar a vida, e vou crer que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Não. Ela está sempre, porque isso aqui, aquilo outro, e o fulano, o cicrano, ou, porque eu falei de novo. Já eu leio esses versículos e estou falando. A verdade é que tem uma faixa que nós temos que perseguir, como nós temos que chegar lá, que é a perfeição. Só que nós temos consciência que nós nunca vamos chegar. Aí alguém pode perguntar, então por que eu vou perseguir um negócio que eu sei que eu nunca vou chegar? Porque essa é a maneira madura e correta de se pensar. Mas eu não vou chegar lá? Sim, mas você tem que perseguir. Mas eu erro o tempo todo. Bom, a ideia não é que você erre. Mas a gente sabe que a gente vai errar. Por isso que a gente não vai chegar. Mas eu tenho que conseguir, eu tenho que permanecer perseguindo. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Eu tenho que continuar perseguindo. Eu sei que eu não vou chegar. Mas eu tenho que perseguir todos os dias. E quando eu erro, a ideia é o seguinte, mudança, arrependimento significa mudança. Então, na verdade, a gente entende sobre arrependimento que não houve quando eu erro, eu peço perdão, eu erro de novo, eu peço perdão e eu erro de novo. Então, significa que a minha mente não foi programada para pensar como eu tenho que pensar. É por isso que eu estou o tempo todo caindo no mesmo erro.
Então, aí eu já tenho o entendimento de que eu não estou pensando como Deus quer que eu pense. Agora, na minha caminhada, eu vou ter erros. E o que é que eu faço? Faço como Paulo. Eu não estou aperfeiçoada ainda, eu não sou perfeito, mas eu aprendi uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, e eu não fico perdendo tempo com os erros que eu cometi. Será que eu consigo fazer sem entender uma coisa e outra? Eu não paro por causa de erro, mas também tenho que entender por que eu estou caindo no mesmo erro. Se eu estou caindo no mesmo erro sempre, é porque eu não reprogramei a minha mente até hoje. Eu penso do mesmo jeito. Mas a minha caminhada eu erro. E eu também não posso perder tempo com esses erros. Ai, meu Deus. Eu pequei de novo, eu errei de novo. Oh, meu Deus, pobre miserável que eu sou. Pronto, gasto quando eu deveria estar trabalhando para me limpar em Jesus Cristo e seguindo o meu caminho. Porque nós não podemos parar a nossa vida por absolutamente nada. E assim por diante. Então eu digo para você que se a gente não trabalha essa programação, se a gente não muda essa forma de pensar, nós vamos passar uma vida inteira patinando, andando em círculos e possivelmente lamentando e reclamando das mesmas situações. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, e nós temos que entender. Primeiro, nós temos que continuar sonhando. Se você para de sonhar, sua vida acaba. Mas não basta só sonhar. Eu preciso trabalhar pela realização desses sonhos. E trabalhar da maneira correta. Aqui, quando fala em Eclesiastes 5:3, diz, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quer dizer, não adianta. Só com palavras, sem atitude, sem ação correta, eu não vou realizar meus sonhos. Então, eu preciso muito mais do que palavras para realizar meus sonhos. E não adianta também ação, atitude, sem direção de Deus. Porque a minha vida também não vai. Quando aqui em Eclesiastes 6:3 diz assim, essa palavra é muito importante. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, olha o quanto isso é forte, e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Compreendeu? Preste atenção nisso. Um homem pode ter 100 filhos, 100 filhos. Viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Porque se for para viver dessa maneira, é melhor que tivesse morrido lá mesmo. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu não. Sabe o que isso quer dizer? Você pode viver 100 anos. Aqui, ter 100 filhos e viver muitos anos. Mas se você não aprender a viver a sua vida, melhor que tivesse nascido morto. É o que a Bíblia está dizendo. É forte, mas é isso. Se você não aprende a viver, a vida que você vai viver vai ser tão desgraçada, que realmente não terá valido nada. É como muita gente tem vivido. Viver as boas coisas da vida não é facilidade. A Bíblia não está falando disso. Mas é trabalhar para desfrutar daquilo que Deus
nos assegurou na sua palavra. Pessoas que vivem só em torno de problema, causando confusão, fabricando problemas, estão arruinando com a vida. Quantas pessoas têm vivido assim? Dizem que têm sonhos, não passa, não sai das palavras, não faz nada realmente eficaz pela realização dos sonhos. Nada. Quantas pessoas, a Bíblia está dizendo, 100 filhos e viver anos a fio, muitos anos. Se não aprender a viver, a desfrutar da sua vida. E quando você vive em torno de problemas, em torno de pessoas que não querem mudar, em torno, anda em círculos, ao redor da mesma montanha, não foca em coisas produtivas, você está estragando a sua vida. Está arruinando com ela. Porque, na verdade, essa falsa religiosidade e santidade de um cristianismo que escraviza, é que botou isso, incutiu isso na cabeça de muita gente, e muitos até hoje não reprogramaram a mente. Na verdade, muitas pessoas, elas vivem em torno dos problemas, elas param a vida em função de quem não quer mudar, elas param a vida por causa das dificuldades que elas encontram, elas dizem que sonham, mas os problemas que surgem já é o suficiente para elas pararem. Ou seja, tem pressão, para. Está fácil, para também. Elas não programaram a mente para viver uma vida com Deus firme, contínua, constante, focado nos propósitos, naquilo que Deus as mandou fazer, aquilo que elas sabem que elas podem fazer. Às vezes uma situação faz com que ela mude todo custo a vida dela. Uma situação, uma pessoa, uma questão, faz com que ela simplesmente pare a vida dela, como se aquilo tivesse terminado. E se ela tivesse programado a mente dela para confiar em Deus, ela diria, eu vou continuar vivendo, fazendo tudo que eu tenho que fazer, cuido de mim, cuido da minha fé, cuido de tudo que o Senhor me mandou cuidar, e eu sei que na hora certa, no tempo que tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas eu não vou parar. O diabo não vai fazer eu arruinar com a minha vida, desgraçar com a minha vida, perder a minha vida e terminar meus dias amarga, frustrado, porque eu fiz todas as escolhas erradas. E depois vou passar a minha vida culpando. Eu fiz essa escolha errada por sua causa. Eu fiz por sua causa. Ou, sabe por que eu estou deprimido e com essa vida frustrada? Porque eu passei a vida inteira criando vocês, filhos. Porque eu passei a vida inteira me dedicando a isso ou aquilo. E as pessoas acabam virando para a pessoa e dizendo o quê? Você fez porque você quis. Você fez porque você quis. Então, você quer ter filhos? Veja isso como um prazer e não cobre nada, porque nem sempre vai vir o retorno que você espera. Você quer casar? Veja isso como um prazer que você tem e você vai ter desafios que não serão só flores. Ou organize a sua vida. Você quer um negócio? Tem os prós e contras. Você ser um funcionário, você não tem que preocupar, alguém paga seu salário. Mas você não é o chefe. Você quer ser o chefe, você vai ter que pagar o salário de alguém. Então, aí você tem que aprender a lidar com as situações. E ver o que você quer, entendendo que em todos esses, seja a área que for, você terá seus desafios. E não poucos. Você se dedica a alguém, você quer retorno, e é nessa da busca do retorno
Que você pode se frustrar e se arrebentar. Está entendendo o que eu estou falando? Você se arrebenta. Ah, mas é normal que eu tenha retorno. Programe a sua mente para fazer o bem sem se cansar. E muitas vezes você não terá de volta, talvez daquele, vai ter de muitas outras maneiras, mas às vezes daquele lado que você queria não vem. Mas vem de muitas outras maneiras, porque a gente não perde o que a gente planta de bom. E você tem que ver que muitas pessoas escolheram plantar a semente ruim. Elas poderiam estar fazendo o bem, mas elas decidiram fazer o mal. Mas escolha você, não vos canseis de fazer o bem. O bem para você. Quando você faz o bem para o outro, você faz para você. Quando você alivia, a Bíblia diz que quem alivia a vida do outro, alivia a si mesmo. Quem dá paz ao outro, está dando paz para si mesmo. Então, na verdade, quando você reprograma a tua mente para entender essas coisas, você compreende que você já está tendo retorno disso. Mas muitas pessoas estão se frustrando e amargas, porque mantêm a mesma linha de pensamento. Isso mostra que elas até hoje são imaturas. Essa imaturidade espiritual que a gente vai descobrindo com as nossas reações, porque é na pressão que a gente mostra o que está dentro de nós. Quando você sofre uma pressão, é que você mostra exatamente o que está dentro de você. Os testes funcionam para isso. Para mostrar exatamente se aquilo que a gente diz que tanto quer, nós estamos prontos para receber. E às vezes a gente não está. A gente prova que estamos, ainda somos muito imaturos na fé. Muito imaturos. Deixa eu ler alguns versículos que fala de maturidade. Parte eu já até falei, mas quero ler porque você encontre na palavra. Aqui. Vou ler primeiro Romanos 12, 2, que você conhece bem, mas é sempre bom lembrar. Romanos 12, 2, diga comigo, vou ler na Almeida Corrigida, e não vos conformeis com este mundo, quer dizer, com essa linha de pensamento mundana, como o ímpio pensa, como as pessoas desse mundo pensam, mas transformai-vos, diga comigo, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você não sofre nenhuma transformação sem renovação mental. Isso é impossível. Uma pessoa pode estar 500 anos dentro da igreja. Se ela continuar pensando da mesma maneira que ela sempre pensou, ela vai continuar sendo a mesma pessoa que ela sempre foi. Você é o resultado dos seus pensamentos. Você é exatamente o que você pensa. O que está na tua cabeça. Você tem o resultado aqui. Aí cada um vai vendo. E todos nós temos nossas dificuldades e situações para nos livrar. E difícil. Pensamentos difíceis, modo de pensar difícil. Nós temos dificuldade de abrir mão daquela linha de pensamento, de pensar diferente. Mas à medida que a gente descobre que aquela nossa maneira de pensar não bate com a de Deus, você tem que entrar e guerrear essa batalha. Vamos para Efésios. Efésios 4, 14 e 15. Olha o que Paulo disse. 14. O propósito é que não sejamos mais meninos, mais crianças,
levados de um lado para o outro. Aí ele dá aqui várias ideias do que pode ser isso. Nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes de agir desse jeito, isso é peteca do diabo. Peteca de ideias, de cabeças vazias. De gente que não sabe conduzir nem a própria vida. De ideias derrotadas. De visão derrotada. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós temos que crescer. Enquanto você está sendo jogado para lá e para cá, você está dizendo, eu sou imaturo, eu sou uma criança ainda. Qualquer coisa vai à minha cabeça. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. Qualquer coisa me faz sair do lugar. Eu sou uma criança. Eu sou constante, eu sou contínua, eu sou volúvel. Qualquer um muda a minha cabeça, meu modo de pensar. Eu acordo de um jeito, vou dormir de outro. Eu quero uma coisa agora, daqui a pouco já não quero mais. É porque é uma criança. É porque até hoje a cabeça é uma cabeça bagunçada. Não estabeleceu a linha de pensamento correta. E é por isso que a vida é bagunçada. Se a cabeça é bagunçada, a vida é bagunçada. Vamos aqui para Filipenses 3, 12 a 15. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Não, ainda não sou perfeito, ele estava falando. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Para perseguir essa faixa. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu quero agradar a Deus, eu quero pensar como Cristo. Quando erro, eu não perco tempo, mas também não paro de perseguir o meu alvo. Quer chegar lá. Todos nós temos nossos escorregões. Uma coisa é você ter um escorregão, outra coisa é você pensar do mesmo jeito, mesmo já tendo sido ensinado a pensar de maneira que vai te levar, da forma que vai te levar a ser uma pessoa vitoriosa. Está pensando, raciocinando aí? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que já alcançamos a maturidade, nós temos que ver as coisas da vida dessa maneira. Porque se eu ainda não vejo a vida dessa maneira, é porque eu não alcancei maturidade. E essa imaturidade é que tem feito as pessoas conduzirem a vida de forma tão ruim. Essa imaturidade. Então, a gente chega num ponto de entender. Então, tudo isso tem acontecido comigo é porque eu sou imaturo. Nós que alcançamos a maturidade temos que ver desse jeito a vida. Arrependimento significa mudança. Então, peraí, se eu continuo caindo no mesmo erro, é porque eu estou pensando do mesmo jeito. Mas também, se eu erro, eu não vou ficar lamentando e deixando o diabo me escravizar com isso. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu quero ser perfeito em Deus. Eu sei que eu não serei, mas essa é a minha meta. É isso que tem que estar na cabeça. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu largo isso aí. Não vou ficar chorando leite derramado. Nem meus acertos, nem meus erros, porque eu sei que eu tenho que viver um dia de cada vez. Está claro para você? Está claro mesmo? Ok.
Aí, aqui, em Colossenses 3:1. Portanto, eu vou ler na Almeida Corrigida também. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai, diga comigo, buscai. Buscai, buscai. Quer dizer, é o que você vai fazer. Você vai buscar, e lá busca. Eu preciso ir buscar. Essa colocação é forte. Buscar as coisas que são de cima, não as ninharias. Não todas essas ninharias que o diabo quer que a gente pegue. Esses pensamentos que nos enfraquecem, que nos derrotam. E não as coisas que são da terra. Porque já estás mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Isso tem que estar morto. E você tem que estar escondido em Cristo. O Senhor está dizendo, vai buscar as coisas que são do alto, as coisas que são grandes, que são as promessas de Deus para você. Não perca tempo com essas coisas que são da terra, que são coisas pequenas, insignificantes, que derrubam, que bloqueiam o seu caminho, que te impedem de ir além. E para encerrar, Hebreus 6, 1-2. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, de fé em Deus, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Tem gente que sabe tudo isso. Ele já se batizou, ele sabe que existe o inferno, existe o céu. Ele tem todos esses ensinamentos e ele sabe falar sobre isso. Sem contar os que falam de regras e sistemas que são apegadíssimos. Mas e avançar para a maturidade? Que eu quero ter falando, larga, vocês estão presos em tantas coisas. E depois vocês já conhecem. Não adianta mais falar de algumas coisas. Vocês já batizaram, vocês já sabem do juízo, vocês já sabem de um monte de coisas. Dá para avançar para a maturidade agora? Será que dá para entender que o cristianismo precisa mais do que isso? Eu já cumpri com tudo isso, já sei que tem céu, tem inferno, sei que se eu não obedecer a Deus eu vou para o inferno, eu sei que eu preciso me batizar, eu preciso fazer isso e aquilo, e agora, em mudar a maneira de pensar, e amadurecer, e se tornar uma pessoa madura, avançar para a maturidade. Tenho pressão? Não mudo por causa dela. Minha vida está um mar de rosas agora. Continuo firme em Jesus, porque sei que dor de barriga não dá só uma vez. E assim por diante. Tem muita coisa que não tem saído do lugar da vida de muitas pessoas. Aliás, na vida da gente em geral. Porque a resposta está aí. Por que isso? A imaturidade. Tem muita imaturidade. E a imaturidade espiritual, você descobre exatamente nessa oscilação constante, na falta de força para combater aquela velha maneira de pensar, que não tem mudado, que aliás, que eu li aqui, ó, esse versículo passou, aqui, o 22, o 23 de Efésios 4, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, para que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar.
Quer dizer, você não muda a sua maneira de viver se você não muda a sua maneira de pensar. Olha como é que funciona essa programação. Por exemplo, você disse, chega, não faço mais dívidas. Eu saí dessa, não vou fazer de novo. Você vê uma promoção, você já passou o cartão. Você já mostrou que você está pensando do mesmo jeito. Você programou, você acabou, entendi, o Senhor me deu livramento, me abençoou, então agora eu vou me equilibrar. Aí vem a tentação, você volta a pensar do mesmo jeito, esquece tudo que você já passou, vai lá e passa o cartão, se endivida de novo. Você diz, agora eu vou dar uma geral aqui nessa casa, nesse escritório, nessa coisa, vou fazer isso aqui, não sei o quê. Na primeira situação, você muda de ideia. Já abandona aquilo, larga aquilo lá. Agora eu vou cuidar de mim, vou fazer o exercício, vou fazer isso, vou lá, vai lá, faz um plano de 1 ano, como tem alguns aqui, patrocinadores de academia. Cadê? Cadê o resto que eu vou achar aí? Vai 1 ano que sai mais barato. 1 ano faz a promoção, maravilha. Porque se eu pagar 1 ano, porque vai doer no meu bolso, nem doendo no bolso. Patrocinou a academia, está vencendo o plano. Fazer de novo, pessoal, nossa. Aluno assim é o que eu mais quero, paga e não vem. Entendeu? É assim por diante. Você não programou, você foi lá, você achou que pagando, fazendo, mas acontece, você precisa mais do que isso. Você vê que é a verdade. A pessoa precisa mais do que ir lá e pagar 1 ano. Porque vai doer no meu bolso, agora eu vou fazer. Se você não coloca na tua cabeça essa maneira de pensar, é assim que vai ser. Está doendo no bolso, mas você não sai do lugar, não faz, volta a ser a mesma pessoa. Sedentária, doeu. Aí se abre isso. Eu estou desse exemplo, porque ele é... Mas tem tantos outros. Tantos outros. Que a pessoa não muda. Ela fala, não, chega, não vou mais falar desse assunto. 2 minutos ela está falando de novo. Porque ela falou, eu não vou falar, mas ela não mudou aqui. Eu não vou mais trabalhar desse jeito. Ela, de repente, já está fazendo do mesmo jeito. Porque ela não programou a mente dela para viver uma vida abençoada. Para ter as atitudes corretas. É por isso que tanta coisa na vida dela dá errado, todas. Não dá certo um relacionamento, ela diz, nossa, irmão, agora eu aprendi nessa, olha, Senhor, o Senhor me abençoa, eu vou e agora eu vou fazer diferente. Ela leva para o outro relacionamento a mesma linha de pensamento, consequentemente, ela vai sofrer as mesmas coisas. Não, agora no meu trabalho eu vou ser outra pessoa. Não, porque eu sempre fui assim, sabe, eu fui encrenqueiro mesmo, encrenqueira, orgulhoso, e é por isso que eu perdi empregos bons. Aí ele arruma um emprego, está abençoado, Deus abriu a porta. Olha já, claro que o capeta vai te tentar na área que você sempre caiu. Aí vem aquele engraçadinho, que adora perturbar, que adora cutucar, que adora encher a paciência, para te testar. E como você não mudou a sua maneira de pensar de verdade, você vai cair naquela isca, naquela cilada de novo. Daqui a pouco, ou você perdendo o emprego, ou pedindo demissão, porque você é a mesma pessoa. E assim por diante. Em tudo. Quantas pessoas que já perderam bênçãos e bênçãos, pessoas abençoadas que cruzaram o caminho, empregos abençoados, coisas maravilhosas que Deus já deu. Por quê?
pensam da mesma maneira e têm um talento de estragar o que vem para ser a maior bênção da vida. Se acostumou a pensar de forma que leva à dúvida, que leva à incredulidade, a pensar de forma negativa em relação às situações, a ver só o lado ruim, a agigantar aquilo. E aí vai embora. Se você for fazer assim, se você viver dessa maneira, você vai estragar tudo na sua vida. Você estraga tudo. Uma convivência que podia ser maravilhosa, você estraga. Alguém que poderia ser a maior bênção da sua vida, você estraga. Porque você pode estragar aquilo, com reações, com atitudes. Porque pensa do mesmo jeito. A tua vida com Deus, que podia ser uma vida abençoada, não fácil, abençoada. A pessoa estraga. Ela estraga, porque ela não amadurece. Ela podia ser uma bênção na igreja, de várias formas. Mas, como ela pensa da mesma maneira, ela até hoje não aprendeu o que diz a palavra. A velha maneira de pensar. Você pensava desse jeito, não pensa mais aqui. Se eu procurar defeitos, você vai achar. Você acha nas pessoas, você acha na igreja, você vai achar em mim, em muitos. Você vai achar no seu trabalho, você vai achar em tudo, você acha em tudo. Você acha defeito. Se você for viver a base disso, você vai encontrar mesmo. Mas e quando a situação realmente é grave e tal? Tem muita coisa que realmente é grave, está ali, é um problema mesmo. Só que aquilo, você aprendeu a confiar em Deus. Você tem maturidade espiritual. O bastante para não parar a tua vida por causa daquilo. Ou seja, tem pressão, continuo. Estou no momento da minha bênção, continuo. Porque eu tenho um relacionamento com Deus e eu tenho crescido, eu tenho perseguido agradar a Deus, chegar mais perto do que o poder daquilo que Ele espera de mim. Consequentemente, então, eu estou amadurecendo. Eu pensava de um jeito, agora eu entendi que, biblicamente, está errada aquela maneira de pensar. Eu não vou mais pensar assim. Bom, eu sei que não é um botão que a gente aperta. Eu sei que é um exercício. Para você arrancar aquilo que está enraizado dentro de você, é uma luta. Mas tem que ter um esforço para isso. Se você quiser ser uma pessoa vitoriosa na vida, um cristão vitorioso. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Nós estamos aí para entrar e largar com os meus projetos de conquistas domingo. E eu quero demais, e eu creio nisso, que esse seja o melhor ano da minha e da sua vida. Agora, não basta só pegar a pasta, escrever um monte de situações, só que na prática, continuar manifestando o mesmo tipo de fé, a mesma linha de raciocínio, ou as mesmas reações. Não pode. Eu quero a minha vida mudada. Não basta só dizer eu quero a minha vida mudada. Se fosse só isso, eu apertei um botão, vida, qual é o botão de hoje? Tem um botão aqui, vida mudada. Vamos apertar esse. Vamos apertar esse, vida mudada. Mas esse é o meu preferido. Vida mudada sem esforço. Pronto, apertei o botão, estou com a vida mudada. E assim por diante. Se fosse facinho assim. Acontece que a gente já sabe que não adianta brigar contra isso. É uma coisa que a gente precisa se render. Nós precisamos nos render. Precisamos aceitar, acatar. Vamos nos submeter. Felicidade tem um preço. E está provado quando eu falo aqui, que essa história de, mas eu tenho uma vida desgramada, mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. A Bíblia diz aqui, é melhor uma criança que nasceu morta, não teve nem um enterro digno, teve mais sorte do que uma pessoa que viveu muitos anos, teve 100 filhos e não fez nada de produtivo na vida. Nada. Muito pelo contrário. Viveu para estragar a dele e talvez a vida dos outros também.
Nós estamos para entrar nesse propósito daqui a pouco. Domingo nós largamos. E eu creio que Deus está te motivando, já a partir de hoje, a reprogramar a sua mente, a pensar como Ele espera, a trabalhar, a exercitar, para você dar uma guinada na sua vida. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem. Ore ao Espírito Santo para Ele te ajudar agora. Aquilo que de repente você está ouvindo e está dizendo aí dentro de você, meu Deus, eu estou ouvindo, mas parece que eu não entendi tudo. Daqui a pouco está no site essa mensagem, você vai lá, pega um foninho de ouvido e ouça 10 vezes, até dar enjoo, e fazer entrar. Opa, essa parte não entrou, vou ouvir de novo, 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 de novo, de novo, até entrar. Eu vou fazer entrar, porque eu não vou terminar uma pessoa derrotada nessa vida. Eu vou dizer porque eu faço isso. Às vezes eu leio um negócio 500 vezes, porque eu preciso entender. Eu não quero terminar fracassada. E é muito fácil você fracassar. Até porque para isso não tem luta, né? O diabo te empurra. Luta é para ser vencedor. Que o diabo tenta segurar. Essa é a batalha. A nossa guerra realmente é para sermos pessoas vitoriosas. E eu já falei isso, vou voltar a dizer, se quisermos ser pessoas fortes e vitoriosas, não adianta fazer só o que é fácil e nem ficar lamentando e dizendo que isso dá, isso não dá. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar grandemente cada vida. Como diz sua palavra, iluminar os olhos do entendimento. Que o Senhor ilumine. Onde há escuridão, que o Senhor venha clarear. Que o Senhor venha dar a visão necessária. Que o bloqueio seja tirado, que mentes sejam abertas. E que o teu Espírito, ó Espírito Santo, desça sobre cada um. E que mudanças radicais estejam acontecendo através da mudança na forma de pensar. Porque isso é o que determina tudo na vida de cada um. Eu determino que assim seja. E tomo posse na vida do teu povo. Ajuda, Espírito Santo, para a glória do teu nome. Levante a sua mão ao céu e clame forte ao Senhor por todas as vitórias que você busca. Você quer vitórias, você busca definições, você está buscando em Deus mudanças, e Deus quer operar na sua vida. Então busque com toda a força. Senhor, eu estou aqui, eu quero buscar a mudança da minha vida, eu quero buscar a mudança da minha vida financeira, a mudança da minha família, a mudança da minha vida, é o melhor da terra. Se quiser te ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Eu quero o melhor da terra, eu quero desfrutar do melhor da terra, eu não aceito não desfrutar do melhor da terra. Eu busco o melhor da terra para a minha vida. E eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. E eu vou perseguir o melhor que o Senhor tem para mim, meu Deus. O Senhor vai passando o teu sangue sobre o teu povo. Ó meu Deus, levanta essa pessoa com poder. Eu te peço agora, Deus de Israel, Senhor, que ela tenha a força, a motivação de fazer o que for preciso. Que ela não pare a vida dela, que ela não pare no tempo, meu Deus. Senhor, eu quero determinar força sobre ela, que ela volte a fazer o que for preciso, que ela passe a fazer o que for preciso, meu Deus. Que ela se submeta ao que é necessário, meu Senhor amado. Que ela sonhe e realize esses sonhos. Eu quero determinar a realização dos sonhos dessa pessoa, as portas abertas para ela. Essa pessoa que tem sonhado voltar a estudar, fazer a faculdade, que ela tenha coragem de entrar, abrir um negócio, que ela tenha coragem, meu Deus, de dar esse passo de fé. Ela que tem sonhado realizar coisas grandes na vida dela, que ela dê esses passos ousados, meu Deus, que ela dê esses passos ousados, Senhor. Ó Deus, vai abrindo as portas para ela, que ela não fique parada no tempo, mas muito pelo contrário, que ela vá, meu Deus, que ela decida agora dar os passos que são necessários em busca dos sonhos dela, porque
É necessário que passos sejam dados, meu Pai, que atitudes sejam tomadas, meu Senhor amado, Deus de Israel, que ela decida crescer na empresa, que ela decida fazer o que for preciso para crescer com o negócio. Deus, é hoje, Jesus, que ela não fique mais parada no tempo, chorando leite derramado, lamentando situações, vendo dificuldades, apresentando problemas, empecilhos, justificativas para não tomar uma atitude na vida, mas que ela tome a atitude certa, que ela dê os passos certos, que ela se levante, meu Deus, e que ela vá rumo àquilo que ela quer para a vida dela. Oh, meu Deus, se ela quer avanços, é lutando, é se levantando, é agindo, é não esperando as coisas caírem do nada, mas é dando os passos ousados, meu Deus, é se arriscando, Deus de Israel, que ela tenha coragem de se arriscar. Oh, meu Deus, que ela venha se arriscar, que ela arrisque, meu Deus, corajosamente, que ela encare os desafios, porque o Senhor será com ela, meu Deus. Deus, que esse espírito de vitória tome conta dela, que ela tome a decisão, oh meu Deus, as decisões necessárias para vencer, para ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa com a vida bem construída. Haja na vida dela, Deus de Israel. É hoje, Jesus, que eu oro para que mudanças aconteçam na mente dela e consequentemente na vida dela, Deus de Israel. Em nome de Jesus, eu quero que você fale isso com Deus e que você tome as decisões aí agora. Está na hora de você arriscar na sua vida. Está na hora de você dar os passos que são necessários na sua vida. Não adianta. A gente não vai além, não atinge o que a gente quer, parado, esperando alguma coisa acontecer do nada. Muito pelo contrário, é agindo, seja lá o que for, que está aí no seu coração. Chegou a hora de você dar os passos, de você agir. Seja lá o que for, que Deus já vem colocando aí do seu coração. Agora está na hora de você se levantar e tomar as decisões que são necessárias, sem medo. Não vou mais chorar por isso. Isso é uma decisão. Programa a sua mente dessa maneira. Não vou mais chorar por isso. O diabo tem lutado para me fazer parar e desistir até da vida. Talvez muitas vezes, eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes o diabo tira a alegria da gente de viver, se a gente deixar por causa daquele mesmo problema, por causa daquela mesma situação que parece que não se resolve. Pega essa situação hoje e coloca ela de vez na mão de Deus. Diz, não vou mais chorar por isso, não vou mais me envolver com isso, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cumprir com o propósito que Deus tem para mim. Eu não vou parar por causa disso. Lembra de ontem? Quem estava aqui lembra do Jeremias. Ele estava preso e a vida dele não parou. Deus não parou de falar com ele. Deus não parou de usá-lo. Deus não o tirou de autoridade máxima espiritual de Israel. O rei estava até lá no aposento de inverno, com o seu aquecedor, com o seu braseiro. Mas Deus não era com o rei. Deus era com Jeremias, que naquele momento até estava numa situação difícil, mas Deus era com ele. E a vida dele não parou. O propósito não parou. Deus continuou. Triste para o rei e para os seus assessores lá, que quando a palavra do Senhor veio, a Bíblia diz que eles ficaram indiferentes. Isso é triste. Sabe que eu falava isso ontem ainda? Que maravilha, eu não fico indiferente à palavra de Deus. Se você ler aquilo é muito forte. Veio a palavra de Deus, o rei ficou, não se alarmou, não se incomodou, não fez nada, não ficou indiferente. Sinal que é um sujeito que estava morto, destruído espiritualmente. Não teve temor de rasgar as mensagens enviadas por Deus. Mas nós estamos aqui, eu creio no meu espírito que ninguém está indiferente à palavra de Deus aqui. Mas que a palavra de Deus move você, mexe com o teu espírito. Quando você falha, você não fica indiferente, você quer mudar. Então isso mostra que nós somos pessoas abençoadas e vitoriosas. Porque a palavra de Deus tem peso na nossa vida. A palavra de Deus tem importância para nós.
Então, em nome de Jesus, se ela tem peso, tem importância, confia no trabalhar de Deus na sua vida. Confia. Confia no trabalhar de Deus. Porque livramento Deus vai te dar. Continue. Continue. Só que com a mentalidade certa. Com a mente programada da maneira correta. Para que você possa construir uma vida vitoriosa. Porque se não muda a maneira de pensar, não muda a maneira de viver. Você pode até subir, daqui a pouco você está caindo de novo. Porque o espírito é o mesmo, a essência não mudou. E isso você não pode aceitar. Em nome de Jesus Cristo, tome a decisão aí. Não, eu sonho abrir meu negócio, parta para ele. Eu sonho voltar a estudar, vá corajosamente. Eu quero ampliar meus negócios, Deus vai te honrar. Eu quero subir naquela empresa, eu quero uma posição de destaque, de importância. Vamos, se esforça e Deus vai te honrar. Eu quero avançar nisso, naquilo, ter seus passos e Deus vai te honrar. Basta você se posicionar como Deus espera. O resto que é pensar os pensamentos de Deus. É a cabeça, a sua cabeça tem que pensar como Deus quer que você pense. Então as coisas vão fluir. Em nome de Jesus. Eu creio que você entende perfeitamente. Com as tuas mãos estendidas para aquela direção que você precisa de vitória, estenda as mãos e coloca nas mãos de Deus, abençoa, ordena a bênção e com confiança que Deus está agindo. Ó Deus de Israel, nós ordenamos a bênção, nós profetizamos e nós tomamos posse agora e nada, absolutamente nada vai impedir os avanços da vida dessa pessoa. Seja o que for que tem se levantado para impedir, nós ordenamos que caia por terra e ordenamos a materialização dos livramentos, das respostas, das vitórias, do socorro, em nome de Jesus Cristo. As restituições, as portas abertas, as realizações na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, nós queremos concordar com todos os clamores que foram feitos, têm sido feitos, continuarão sendo feitos. Nós concordamos e determinamos a materialização. Nós ligamos aqui na terra para que sejam ligados do céu. Nós desligamos tudo que tem sido um problema na vida dessa pessoa aqui na terra para que sejam desligados do céu, e nós ordenamos os milagres e as vitórias e as mudanças e as transformações, que haja um posicionamento firme na vida de cada um. Eu determino e abençoo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.